Tá aí, torcedor cruzeirense. Fomos garfados dentro do Mineirão. A quem isso interessa? A gente sabemos. O único time fora do eixo Rio-São Paulo que está incomodando é o Cruzeiro. O Cruzeiro é aquele penetra que está lá em cima incomodando os grandes. E aí o Cruzeiro, como é grande também, está incomodando os grandes de Rio, São Paulo, enfim. Então é que hoje teve um jogo antes, e você sabe qual é o de ontem, né? Que teve aí a vitória. E o Flamengo chegou a 40 pontos. Teve o jogo de hoje, aonde começou perdendo para o Ceará e depois teve um vira-virou 2-1. E aí Palmeiras também chega lá. Está ali o Cruzeiro no meio dos dois. E outros times aí que se beneficiam também. Por quê? Vamos lá? Vamos analisar o jogo de hoje? Cruzeiro saiu no primeiro tempo jogando muito bem e conseguiu o seu gol aí, tá aí com o Fabrício de cabeça. E bem, o Cruzeiro teve inúmeras chances de fazer gol. E eu, que estava assistindo o jogo com o meu filho, que pela primeira vez eu consegui convencer ele de sentar na sala e assistir o jogo comigo. E dessa vez, a hora que eu chamei ele, eu falei assim, vamos assistir um jogo. Eu pensei que eu ia dar uma felicidade. E essa felicidade foi tirada. Por quê? O Cruzeiro jogou muito bem, muito melhor que o Santos no primeiro tempo. Teve inúmeras chances de fazer gol. Poderia ter matado a partida ali no primeiro tempo. E o Cruzeiro fez o seu gol, continuou jogando bem. Bem, depois o Santos conseguiu o seu gol e empatou 1-1. Mas o Cruzeiro, jogando ainda melhor, foi lá e numa bela triangulação conseguiu seu segundo gol. E o juiz deu esse gol para o Cruzeiro. Porém, lá na cabine do VAR, né? Que eu falo com você que o VAR é aquele vagabundo, foi lá e chamou o juiz. E assim que o juiz vai no VAR, a gente pensa milhões de coisas. Por quê? Porque o Cruzeiro era o que estava incomodando. Quem poderia reclamar e quem pode reclamar para o Cruzeiro? Seria justamente quem? O diretor de futebol, que seria o Alexandre Matos, que bate no peito e enfrenta, iria ali. Mas o Alexandre Matos, dessa vez, está do outro lado. É sim, Alexandre Matos está lá no Santos. E dessa vez, o Cruzeiro está ali com quem? Pedro Lourenço. É um grande empresário, tem grande amor pelo time, mas, em relação ao futebol, tudo que ele fala vira, como se diz, vira uma sequência de fatos. Que a imprensa marrom, aquela imprensa que você sabe de onde é, distorce os fatos e joga tudo contra o Pedro Lourenço. O filho dele, o Pedro Júnior, ainda é um iniciante no futebol, porque ele pegou ali o Cruzeiro para administrar também, mas ainda é um iniciante ainda, está no começo da sua carreira ali no futebol. Pedro Pelatti ficou ali, o Paulo Pelatti, que é o diretor, né? Que o Alexandre Matos mesmo contratou ele. Mas contratou ele não era para isso, era para fazer aquelas viagens, organizar ali, como que vai de ônibus, aquelas coisas, né? Os destinos dos jogadores. E agora, com a saída do Alexandre Matos, ficou na mão dele, o Paulo Pelatti. Mas ele não consegue vencer uma das concorrências. Ele vai concorrer com um jogador ali, perde. Ele tenta outro, perde. Não consegue. Ele está fora do mercado há muito tempo. E por ele estar fora do mercado, ele não consegue vencer nenhuma disputa com outro time. Então, falaram e estão julgando isso aí, que quem escolhe as contratações é o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim foi contratado para ser técnico do Cruzeiro, para atuar dentro das 4 linhas do Cruzeiro. Só que ele está vindo como salvador da pátria. O que é isso? É aquele cara que tem 1001 funções dentro do futebol. Há muito tempo atrás, a gente tivemos aqui o Zezé Perrella, Alvimar Perrella, que era aqueles grandes cartolas do futebol. E nesse tempo, o Cruzeiro ganhou uma tríplice coroa com Vanderlei Luxemburgo,
Naquela época, se vocês for analisar e pesquisar, o Alexandre Matos, o Zezé Perrella, né? E o Alvemar Perrella, os Perrella, disseram que o Vanderlei Luxemburgo queria mandar dentro do futebol, fora das quatro linhas. E acabou até mandando ele embora, saiu o Rivaldo, enfim, aquela época ali, que ele não ficou no Cruzeiro. Porque além do futebol dentro de campo, ele queria administrar dentro. Eles não deram a chave da Toca da Raposa. Mas o Leonardo Jardim, sim, chegou e ganhou a chave da Toca da Raposa. Por quê? Quem tá lá tem dinheiro. Tem sim. O Pedro Lourenço tem muito dinheiro, graças a Deus. E é o dono do Cruzeiro. Colocou o seu filho também para administrar. E aí, esse, como se diz, técnico de futebol, ele pode sim opinar. Ele pode opinar para trazer um ou outro jogador. Mas temos que ter um diretor de futebol ágil e competente no mercado que tenha força de ir lá e trazer esse jogador. E quando aconteceu uma coisa igual aconteceu hoje dentro do Mineirão, que fomos garfados dentro do Mineirão, quem assistiu o jogo viu. O próprio comentarista comentou: gol legítimo. Pode ser que agora com aquela câmera lenta, aquele slow, aquela coisa toda, vai mostrar outra coisa que diz que teve uma falta, certo? Antes do gol chegar ali. Matheus Pereira tinha feito a falta no Zé Rafael. Mas, para quem é entendedor de futebol, sabe que aquilo não foi falta. Amanhã, esse lance vai ser mostrado várias e várias vezes. E vão querer reverter a história e falar que realmente foi falta antes, mas não foi. Para quem entende futebol, pode ser o mínimo. Sabe que o lance foi legítimo. Mas, se o Cruzeiro naquele momento tivesse feito 2-1, estaria mexendo com todo o campeonato brasileiro. Porque o Cruzeiro chegaria com 40 pontos, junto com na ponta da tabela, fechando o turno com 19 jogos e 40 pontos. E os que estão ali atrás, os que estão ali na frente, teriam o segundo turno aí agitado com o Cruzeiro. Mas essa pequena diferença aí que o Cruzeiro teve agora desses 3 pontos perco dentro de casa, porque até um empate, mesmo que o Cruzeiro tivesse saído com 2-2 ali, que seria o mais justo, aí esse empate ainda poderia deixar o Cruzeiro na briga. Bem, o Cruzeiro continua na briga? Vou falar para vocês. Não vamos nos iludir muito não, porque os outros times, eles foram no mercado, fizeram boas contratações, e você sabe quem é, entendeu? E o Cruzeiro até agora nada. Pode ser que venha amanhã um Messi da vida, o Cristiano Ronaldo, quem sabe? Pode ser que chegue no Cruzeiro aí. Pode calar, pode queimar minha língua. Porém, até nesse momento, nesse jogo de hoje, nesse domingo contra o Santos, nada. E quem entra dentro de campo não está dando conta do recado. Vou falar nomes claros. Marquinho, camisa 7. Eu não sei o que esse cara está fazendo no Cruzeiro. O Fernando Diniz foi a indicação que trouxe ele. Mas o Cruzeiro foi lá e ainda comprou o cara. Tá aí o cara aí. E como diz o nosso antigo técnico, Vanderlei Luxemburgo, todo time que tem um jogador ruim, um dia ele entra dentro de campo e faz raiva no torcedor. E ele é ruim. Pode entrar aí no comentário, pode falar aí, pode entrar aí, comentar aí, se ele é bom ou se ele é ruim. Se você é cruzeirense, você sabe. E tá cheio de passador de pano. Eu já vi alguns canais aí que eu já abri, que antes de estar trabalhando em alguns canais aí que tem poder aquisitivo, o cara uma hora dessa estaria xingando, estaria revoltado. Mas agora que tá trabalhando em alguns canais aí, que eu não vou falar quem é, mas você sabe quem é, tá passando pano. Vou falar. O Cruzeiro hoje, com mais de 60 mil pagantes, torcedores empolgados dentro do Mineirão, o time do Santos veio para tentar buscar um empate e tá levando 3 pontos do Cruzeiro, uma vitória.
É isso que a gente tem que passar. Por quê? A gente foi garfado nesse gol que, para mim, é um gol legítimo. E o Gabigol saiu correndo. Eu quero até ver esse lance que eles não mostraram, a televisão não mostrou. Ele falou que teve uma mão dentro da área ali no finalzinho. E seria um pênalti. Mas o juiz não quer nem saber. Por quê? Não sei. Talvez ele vai ganhar um autógrafo aí no final do jogo aí, sabe? É igual o próprio goleiro nosso falou aí no final. Só vocês verem a entrevista. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Quando traz esses jogadores de nome para o Brasil, jogadores que de repercussão mundial aí, que o mundo inteiro tá vendo esse jogo, esse jogador aí dá um autógrafo aí, uma coisa, e realmente a gente não pode ficar aqui, mas a gente sabe o que acontece nos bastidores aí. Esses árbitros aí dificilmente apita contra esses tipos de jogadores. Digo eu, você vê jogadores que, igual o Messi, igual o Cristiano Ronaldo, que os caras jogam até o final. Até lá do outro lado da lagoa, lá temos o Hulk aí, que a gente vê que reclama, mas é muito difícil um árbitro bater de frente com ele, porque ele tem nome, certo? É difícil um árbitro bater de frente com ele. E você vê no Cruzeiro aí, qualquer jogador que fala um A, ganha um cartão amarelo ou é expulso. É difícil. Eles nem ouvem o que os jogadores do Cruzeiro falam, mas sabe por que isso? Não temos poder nos bastidores. Vocês verem aí o Palmeiras, a Leila tá lá forte e vai lá dentro da CBF e briga pelos direitos do Palmeiras. É isso. Quanto você compra o time, ou você tá tomando conta de um time aí como se fosse um presidente, você tem que fazer isso e tem que buscar correr atrás e não baixar a cabeça não. E mostrar através de várias coisas. Porque reclamar lá não adianta nada. Amanhã isso lá não vale nada. Mas tem que mostrar dentro do time aí, mostrar dentro dos bastidores que é forte. Porque senão acontece igual quando a gente perdeu na Copa do Brasil pro Souza lá. Aquele campo encharcado, cheio de água pra lá e pra cá. E jogamos aquele jogo sem ter um pessoal do Cruzeiro ligando pra lá e falando, por favor, vamos parar esse jogo que não tem condição. Hoje aqui com esse estádio cheio, com tudo a favor, o Cruzeiro perdeu dentro de campo. Garfado. Empate seria legítimo, mas a derrota não. E isso eu falo porque eu estava com um cruzeirense do meu lado, que é o meu filho, torcendo, querendo ver essa vitória. E saiu decepcionado. Por quê? Porque, mais uma vez, os árbitros, né, entraram dentro de campo. E será que foi só isso? Existe um tal de mala branca, mala preta, mas isso não é só lá no final do campeonato, não. Isso acontece no decorrer do campeonato. Muita bet, tem muita bet. É bet daqui, bet de lá, muita casa de aposta, enfim. Eu não sei. Hoje, o favorito foi o Cruzeiro. Mas se você for olhar nas casas de aposta, quem teria as odds mais altas aí para aposta seria o Santos. Teve muita gente aí. A gente só espera para ver o que vai acontecer até no final do campeonato. É isso aí, infelizmente. Pessoal, quem estiver vendo esse vídeo aí, inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Infelizmente, é assim que o futebol tá andando. Cada dia mais, a gente tá se decepcionando e a gente chega a um ponto de falar, será que vai dar daqui uns 2, 3 anos para alguns times ser campeão? Ou vai ser sempre aqueles mesmos? Todo ano os mesmos times sendo campeão? Porque fora dos bastidores e dentro dos bastidores tem muita coisa envolvida. É isso aí, pessoal. Tenha um final de semana abençoado, um começo de semana abençoado para todos vocês. Inscreva no canal, dê um like e compartilhe.